Olá! Hoje é a nossa 7ª aula da Semana Natalina 2021 e nós vamos à nossa última meditação a respeito de Jesus. Em João 13:35 diz assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus é a essência do Natal e nós somos as suas mãos e pés aqui nesse mundo. Vamos fazer Jesus conhecido através das nossas ações? Isso é comemorar o Natal. Aqui nós temos o risco bem grandão. Eu coloquei ele um pouquinho para o canto por causa da composição do desenho, mas você pode colocar no meio que vai ficar bonito também, se você quiser. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br gratuitamente. E agora nós vamos começar a pintar. Eu vou começar por esse laço que eu coloquei aqui, preenchendo de vermelho vivo. Preenchi, agora eu vou pegar o pratinho e vou colocar uma pontinha de verde pinheiro. Eu tiro o excesso, pincel quase limpo, e eu vou fazer um pouquinho de sombra nesta aqui, ó, essa perninha que ficou por trás. Vou fazer um pouquinho aqui também, porque eu acabei passando esta na frente desta, então aqui tem que ficar escurinho. O cantinho, vou colocar atrás, aqui uma folhinha, atrás da folhinha também fica escurinho. Aqui eu tenho a dobra do laço, por baixo fica escurinho. Aqui eu tenho uma linha, só para mostrar como se fosse um franzido, só para fazer uma graça, ó. A gente põe um pouquinho de tinta, não tanto quanto aqui, porque aqui a fita dobrou. Aqui não, só deu uma amassada. Então, é isso. Esse aqui, eu tenho a mesma coisa que eu fiz ali, eu fiz aqui, ó. Coloquei um pouquinho de tinta bem em cima. Essa parte tá toda embaixo dessa folha, então eu vou colocar um pouquinho de escuro. Cuidado para não chegar com esse escuro ali, tá? O espaço é bem pequenininho, mas dá para fazer e deixar bem clarinho. Esse aqui eu vou dar uma esfumaciadinha. E agora eu venho aqui, esse pedacinho, que já é a perna, tá por trás da folha e tá por trás desse outro espaço ali. Vou pôr um pouquinho de escuro aqui, ó, do lado de baixo. E por último, esse pedacinho aqui da fita tá embaixo dessa folha. Então, aqui, ó, vou deixar escurinho essa pontinha também. Eu acho que esse laço... Acho não. Esse laço tem mais um pedacinho aqui, ó. Imagine, essa perninha vem. Aí, aqui tem a pontinha da folha. E daí, ele passa ali do outro lado. E esse pedacinho aqui, ele tá todo sombreado. Então, eu já vou colocar um pouquinho do verde em cima do vermelho e deixar ele mais escuro. Prontinho o laço. Agora, nós vamos fazer estas folhinhas. Eu vou trabalhar as folhinhas todas iguais. Eu vou preencher, continuo com o pincel 2. Eu vou preencher com o verde maçã. Você pode usar o verde que você quiser, que você tiver. Pode ser o folha, pode ser o pistache, o abacate, até mesmo o musgo. Eu vou trabalhar a sombra dessa folha com o verde pinheiro. Você pode trabalhar com o verde pântano, até com o verde musgo ficaria bom. Elas são bem pequenas. Eu vou preencher as 3 e vai dar tempo da gente fazer a sombra antes de secar, com certeza. Agora o verde pinheiro.
olha como eu vou fazer. Peguei um pouquinho de tinta, vou começar por esta. Aqui é o pé, aqui é a ponta. Então, eu começo aqui do pé, eu ponho uma linha, aí pro lado que eu deixei esses 2 risquinhos, que são as ranhuras, eu vou fazer isso aqui, ó. Dou uma puxadinha. E depois, com esse restinho de tinta, eu venho do lado de cá, aqui nas pontinhas, e faço um puxãozinho assim pra dentro. Tá vendo aqui, ó? Outra aqui. Ponho a tinta sempre do pé pra ponta, nem precisa chegar até na ponta. Aí depois eu vou pôr aqui, ó, 2. Essa folha é maior, posso pôr mais um. Aí depois, com um pouquinho só de tinta na pontinha, eu puxo pra dentro. Aqui, a mesma coisa, só que eu vou deixar um pouquinho mais escuro aqui, no pezinho dela, porque ficou um pouquinho maior. Aí, eu vou puxar, vou colocar pro lado que eu deixei a ranhura, umas pinceladinhas. E pro lado de cá, aquela puxadinha. Como eu usei o verde maçã, ele tem amarelo na composição, eu vou usar o branco para iluminar um pouquinho. O branco, ele vai no lugar onde não tem o verde pinheiro. Ó, aqui eu só vou dando pinceladinhas. Eu não vou esfregar a tinta, eu quero deixar assim bem, fica pontas, fica agressivo, vou deixar riscos. Aqui, ó, pouquinho, pouquinho, pouquinho. No lugar onde tá o verde maçã. Aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. E aqui também, ó. Pouquinho, pouquinho. Aqui vai sempre de pouquinho, né? Porque é tão pequeno. E com o pincel 0, nesse aqui, eu vou fazer um contorno mesmo. Risquinho do meio, acentuo. Ó como vai ficar. Eu quero que fique assim bem espetado. Porque isso daqui, essas pontinhas aqui são espinhos. É assim que eu vou fazer todas as folhinhas do arranjo. Mas agora nós vamos fazer essa parte de trás do chapéu, que ficou atrás desse arranjinho. Então, primeiro essa área aqui. Eu vou trabalhar esse chapéu com azul marinho, azul caribe e branco. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu não fiz o risco, mas no teu risco eu vou colocar, tá? Uma faixa com azul caribe. Uma faixa de mais ou menos 1 centímetro de largura. Depois, eu vou preencher com azul marinho. Assim, ó. Quando chegar aqui no azul caribe, eu vou sumindo com azul marinho. Aqui eu vou preencher. Aqui também, ó. Pra lá eu vou preencher. Aqui eu vou colocar o azul marinho e vou sumindo para dentro do azul caribe. Vai ficar uma faixa mais clara. Aproveitar o pincel sujinho para fazer ali, ó, aquele contorninho. Aqui embaixo também. Terminei de preencher, lavei meu pincel. Aí eu vou pegar um pouquinho do branco e vou colocar umas pinceladinhas assim, ó, bem no meio. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? É assim que vai ficar a luz. Aí, prontinho. Essa fita aqui, ela é vermelha, porque é aquela fita que deu o laço lá. Então, já vou colocar o vermelho aqui também. Se você quiser fazer o laço
de outra cor, pode fazer. Eu vou fazer vermelho porque eu adoro fazer laço de vermelho. Nem lavei meu pincel do vermelho, peguei um pouquinho do verde pinheiro. Vou colocar aqui atrás da bolinha. É bem importante essa sombra porque a bolinha também vai ser vermelha. Então, nós precisamos de uma sombra aqui para separar. Um pouquinho e vou colocar aqui, ó, no final. Aqui eu vou puxar meio que pelo meio. Não vai muito longe. Porque bem nessa área aqui, a gente vai pôr de branco também um pouquinho de luz. Ó, continuação. Coloquei a pinceladinha e vou fazer esse movimento. Só isso. Agora, eu vou voltar com o meu pincelzinho 2 e vou fazer essas 3 folhinhas. Olha, eu fiz as 3 folhinhas. Percebe que quem tá por baixo fica mais escurinho. Quem ficou por cima fica mais clarinho. Aí você pode olhar como eu fiz e repetir no seu. Agora, eu vou preencher de vermelho vivo também essas 3 bolinhas. Olha só, o risco tá aparecendo bem. Para fazer a sombra no vermelho, eu vou usar o verde pinheiro. Então, essa tá por trás. Por que que eu sei? Porque tá faltando um pedaço dela. Essa daqui, ó, por exemplo, ela tá inteira. Significa que ela ficou por cima desta e desta. Já esta aqui, ela ficou por cima daquela ali. Olha a linha dela, tá inteira. Mas ela tá faltando um pedaço aqui, porque essa ficou por cima dela. Então, a sombra vai apenas na parte onde ficou por trás. Essa vai ter uma sombra aqui. Esta vai ter uma sombra aqui e aqui. Olha só. E esta aqui, ela ficou por cima inteiro, mas ela tá por baixo aqui do pedacinho da aba do chapéu. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra nesse lado. Olha como ficaram bem redondinhas, mostrando uma por cima da outra. E eu vou usar o pincel 0 para colocar um pontinho de branco na área onde tá a luz, que seria o vermelho vivo. Assim. Agora, nós vamos fazer os 2 pedacinhos... Oh, meu pincel tá sujo de vermelho. Os 2 pedacinhos aqui, ó, da aba do chapéu. Assim. Eu vou colocar a sombra, que é o azul marinho, aqui e aqui. Sombra vai no lugar que ficou por trás, que ficou escurinho. Olha só. Agora, uma pincelada de azul Caribe aqui, que é a área de luz, e vou misturar os 2. Um pouquinho mais de marinho aqui. E um pouquinho mais de Caribe aqui. Olha, ficou bem escuro aqui e ali mais clarinho. Eu vou fazer o lado de cá também a mesma coisa. Ui, quase pinguei aqui. Azul marinho. Por baixo, que tá bem escuro. Vou colocar até mais ou menos metade. E agora venho com azul Caribe na abinha que tá pra fora, que tá batendo luz. Aqui eu dou uma misturadinha, assim, ó, até sumir a divisão das cores. Prontinho, lavo o meu pincel e eu vou colocar um pouquinho de luz com o branco. Um pouquinho, nessa área aqui, ó. Coloco
e venho sumindo para cima do azul Caribe. Do lado de cá, a mesma coisa. Coloca bem na borda e vem limpando o pincel para cima do azul Caribe. Bem leve, bem leve, bem leve. Antes de fazer essa parte, eu vou fazer a cabeça do boneco. Eu vou preencher totalmente de branco, preservando apenas a cenoura e aquele pontinho ali do olho. Que aquele pontinho ali é preto. O resto todo branco. Preenchido de branco, eu vou usar o azul Caribe para fazer uma sombra na carinha do boneco. Eu vou fazer todo o contorno. Vou passar o azul Caribe. Eu vou trabalhando com o pincel, coloco bem no contorno e vem limpando, tá vendo? Limpando o pincel para dentro. Aqui, ó, só um pouquinho. Eu vou deixar esse lado aqui um pouco maior a sombra de azul. Pro lado de cá eu vou fazer também, só que eu vou fazer menor, porque ele tá meio de perfil, tá olhando pra cá. Olhando não, ele tá viradinho pra cá. Aqui, ó, só um pouquinho. Os cantinhos mais escurinho. Nem precisa misturar muito, porque a neve, ele não fica uma bola perfeita. A neve, ela fica assim meio manchadinho quando você olha. Agora, um pouquinho do azul Caribe e eu vou pegar nada de preto. Eu vou escurecer um pouquinho o azul Caribe. E vou colocar, ó, deu quase um cinza lunar. Aqui e aqui. Um pouquinho mais. Ó, venho limpando, dando pinceladinhas. Cuidado para não chegar com esse cinza com preto em cima do branco, porque aí vai ficar um preto desbotado. E o que eu quero é um preto com azul. Ali. Agora, um pouquinho aqui também. Isso vai ajudar a dar um pouquinho mais de profundidade. E aqui. Lavar meu pincel. Limpar aqui porque veio demais. Agora, ainda com o azul e um pouquinho do preto, eu vou passar com esse pincel mesmo, em cima da boca. Tô fazendo uma linha. Passo o pincel sem tinta, para dar uma espalhadinha, assim. Agora você vai lavar bem o teu pincel e vai pegar um pouquinho do vermelho, vermelho vivo, e vai colocar aqui, ó. No teu risco aqui tem um Vzinho. Aí, dentro desse Vzinho, você vai colocar. Você viu que é bem pouquinho. É preferível você colocar assim, ó, 3, 4 vezes, do que você colocar demais e ter que tirar. Isso. E eu já vou aproveitar o meu pincel zero, um pouquinho do preto, ó, o V. E bem no meio daquela sombra que a gente fez, com o pincel maior, eu vou pôr uma linha de preto. Eu ainda vou usar um pouquinho de preto com azul e vou fazer aqui, ó, no pé do nariz e embaixo, não vou trazer até a ponta, só até aqui.
um pouquinho de sombra. E agora eu vou fazer o olho. O olho é assim, eu vou preencher de preto esse espaço que a gente tem. Aqui, ó, eu continuo com a linha, considerando que a gente já preencheu de branco, mas eu não vou fechar aqui embaixo. E aqui tem um risquinho que sai um pouquinho para fora do lado esquerdo, ó. E depois eu vou colocar 2 cílios. Esse daqui a mesma coisa. Esse aqui ficou um pouquinho mais grosso. Se acontecer isso, ficou um pouquinho maior. Você pode lavar teu pincel. Bem que eu gostei mais do grosso do que daquele muito fino. Acho que eu vou engrossar esse daqui também. Mas aqui, ó, deu uma borradinha. 2 cílios. Eu vou lavar meu pincel e vou voltar com um pouquinho do branco aqui. Olha, já deixei igual aquele de lá, tá vendo? É assim que a gente faz. O brilho do olho. E agora uma sobrancelha, só um pontinho, só um risquinho em cima do olho, puxado pro ladinho, não exatamente em cima. Pronto. Já quero deixar ele pronto, então eu já vou fazer a cenoura também. Eu vou preencher com amarelo ouro e fazer um sombreadinho todos os lados, inclusive nessas linhas, com cenoura mesmo. Você pode usar amarelo ouro e caramelo, que vai dar o mesmo resultado. Preenchido, lavo o pincel, aí é um pouquinho só de cenoura. Aqui, ó, na parte de cima, eu só vou fazer mesmo um contorninho, puxando um pouquinho para baixo. Na parte de baixo eu vou deixar um pouquinho mais acentuado. Eu vou colocar no contorno e vou dar uma puxadinha assim para cima. E agora eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Bem pouquinho. Peguei muito, tirei o excesso da tinta lá no pratinho. Esse branco, ele vai aqui, ó, no meio. Meu pincel tava meio úmido quando eu peguei o branco, então ele ficou... O branco tá sumindo ali, vou colocar de novo. Agora eu lavei e sequei o pincel. Não espalhe muito, tá? Esse branquinho. Coloca ele assim, ó, pequenininho e deixa. Agora eu posso terminar a aba do chapéu. Olha, a gente tá fazendo agora o restinho do chapéu. Eu tô colocando azul marinho. E agora eu vou colocar aqui na borda o azul caribe. E daí vou misturando um azul no outro, até sumir aquela divisão. Agora, aqui na beiradinha, eu vou colocar o branco. Olha que lindo que vai ficando. Eu tô colocando com o pincel 6. Foi o pincel que eu misturei aqui. Agora eu peguei o pincelzinho 2 e vou fazer esse final aqui, ó. Que aqui com o pincel 6 ia ficar mais difícil.
Posso até continuar aquela linha. Ó, tá vendo ali? Fechou o contorno. E depois aqui a gente vai pôr o glitter. Agora, aqui eu vou pôr um pouquinho de brilho também. Primeiro, bem na linha, eu vou colocar um pouquinho do azul caribe. E segundo, um pouquinho do branco. E vou dar uma limpadinha no pincel. Agora que essa parte tá pronta, nós vamos fazer o corpo, os pedaços de corpo do boneco que aparecem aqui no meio dessas folhas. Agora eu vou preencher de branco os pedaços onde é o corpo do boneco. Eu tenho um pedacinho aqui. Aqui também seria, mas eu deixei já essa ranhura aqui só para mostrar que é fundo. Na hora de fazer as folhinhas, vai ficar mais fácil identificar o arranjo. E aqui já vai pegar o escuro do fundo. Aqui é cachecol, aqui é cachecol. Aqui é corpo. Aqui tem uma linha, mas é a divisão do braço. E aqui toda essa área aqui, ó. Isso daqui é braço. Pronto, terminei de preencher. Agora, com aquela pincelada de azul caribe, eu vou fazer as sombras. Por baixo do cachecol. Aqui, entre as folhas. Depois só limpa o pincel assim, tá vendo? Vai ficar clarinho só no meio. Do lado de cá, eu tenho aqui, ó, esse espaço aqui embaixo do cachecol. Depois eu tenho aqui um risco. A sombra vem pro lado direito, porque é o braço. Um pouquinho aqui, vai ficar clarinho só ali no meio. Depois aqui, ó, o braço. Eu vou fazer primeiro essa volta aqui, ó, de fora. Coloca a tinta bem na borda e vem limpando pra dentro. E como eu disse, não precisa ficar muito lisinho. Aqui é uma área que vai ficar clara, porque tá por cima do cachecol e tá por cima, aqui ó, essa parte do braço tá por cima do corpo. Mas eu vou subir com um pouquinho de sombra, assim, não na borda, mas aqui ó, um pouquinho pra dentro. A forma arredondada, só que eu não chego na borda. Vou colocar um pouquinho aqui embaixo da folha. E agora aqui eu tenho uma dobrinha. Aqui, ó. Em cima do risco eu passo uma linha. E essa sombra eu vou empurrar para trás. Essa parte aqui vai ficar por cima do arranjinho. Aqui eu tenho a luvinha. Então, vou colocar um pouquinho de sombra aqui perto da luvinha. E aqui eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, pra dentro. Igual nós fizemos ali em cima no ombro. Lavo o pincel. Pego uma pinceladinha de azul caribe e um pouquinho do preto. Faço aquele cinza. E esse cinza eu vou colocar aqui, ó, nesse cantinho. Nesse cantinho. Do lado de cá também no cantinho vou pôr um pouco. Aqui pertinho do arranjo. Aqui, ó, nesse cantinho. Aqui eu tenho até um buraquinho. Aqui, ó, eu vou preencher esse buraquinho. Isso. Agora eu vou colocar aqui e aqui. Cantinho.
aqui, ó. Vou crescer um pouquinho. Lavo meu pincel, pego um pouquinho do branco e agora eu vou fazer... Aqui tinha uma linha, né? Então, você vai passar um pouquinho do branco, assim, pra deixar bem acentuado. Aqui também. A gente colocou a sombra pra trás e agora a luz vem aqui na frente. Pronto. Agora, vamos ao cachecol. Agora, eu vou preencher o cachecol de branco inteiro. Agora, nós vamos fazer, ó, uma misturinha azul Caribe, um pouquinho do preto. Eu vou deixar um pouquinho mais escura do que aquela misturinha que a gente fez para fazer a sombra do corpinho do boneco. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Agora, fiz com o pincel 6 a misturinha. Eu vou lavar ele e vou trabalhar com o pincel 2. Com essa misturinha, nós vamos fazer as sombras. E eu vou começar aqui, ó. Quem tá por trás fica mais escuro. Coloco um pouquinho, dou uma disfarçada. Esse daqui, ó, tá por cima desse. Então, desde lá de cima até aqui, vai ficar mais escurinho. Aqui eu tenho uma linha que não chega até lá. Vou colocar e vou disfarçar dos dois lados. Agora, essa parte aqui, eu tenho uma linha aqui também. E eu vou colocar um pouquinho no contorno. A linha, eu vou dar uma disfarçada. Aqui na linha do contorno também. O cachecol, ele tá por trás do braço. Então, atrás do braço também vai um pouquinho do escuro. Essa parte aqui, ó, tá lá de trás, fez a volta. Então, eu vou deixar aqui também bem escurinho. Você viu que vai ficar quase igual a cor? A gente já resolve aquilo ali. Agora, o lado de cá. Aqui o cantinho é a mesma coisa daquele. Ali vai ficar escurinho. Aqui eu tenho uma linha também. Dou uma disfarçada nela. Aí, o contorninho. Limpo o pincel bem de leve. Essa faixa aqui, ó, ela caiu por cima dessa que tá na horizontal. Então, aqui vai ficar uma sombra. Aqui, ó, esse do meio, eu coloquei um pedacinho de sombra aqui e um pedacinho aqui. Aqui embaixo, o cachecol tá inteirinho por trás do arranjo. Então, toda essa bordinha de baixo que eu vou colocar um pouquinho de sombra. Aqui também, ó, já vou deixar escurinho. Aqui e aqui. Definimos a área de luz e a área de sombra. Vou pegar o branco puro só para ajeitar alguns detalhes. Por exemplo, aqui, ó, deixar essa linha bem certinha. O meu risco tava aparecendo. Aqui. Aqui tá bem certinho, mas ali eu posso deixar um pouquinho mais branco a bordinha de cima. Aqui, ó. Aqui também tá bem certinho. Aqui eu posso arrumar um pouquinho. O contorninho aqui. O contorno aqui, que o risco também tá aparecendo. Do lado de cá, mesma coisa. Aqui eu tenho que arrumar é o braço, que ficou por cima. Tem que ficar mais clarinho. Borda de cima.
Eu vou acrescentar um pouquinho do preto bem aqui, ó, nesse cantinho. Do lado de cá também, o cantinho. Eu vou lavar o pincel, porque eu não quero que fique totalmente escuro. E vou dar uma limpadinha. Viu como ficou? Aqui também. Lavei o pincel. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouquinho do branco. Bem pouco. Ainda encosto no pratinho para tirar o excesso. E você tá vendo a linha da carinha, da cabeça do boneco? Você vai pôr um pouquinho do branco. Aqui, ó. E vai fazer isso aqui. Viu como apareceu? Ficou por cima daquele. Dos dois lados. Pronto, agora vamos trabalhar com o pincel 0. Agora nós vamos fazer assim, nós vamos fazer um xadrez aqui. Começar por esse pedacinho do cachecol que tá por trás. Não tá aparecendo ele inteiro. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma linha de vermelho. Não se preocupe que essa linha não precisa ficar assim, aquela coisa perfeita, tá? E vou colocar aqui, ó, uma aqui e uma aqui. Agora, essa parte de cima já tá seca. Eu vou colocar a minha tampinha ali, porque eu vou trabalhar esse lado. Eu vou acompanhar isso aqui. Eu vou colocar no meio da parte branca a minha linha de vermelho. Ela vai vir até aqui, ó. Agora, no meio da outra parte branca, eu vou colocar outra linha de vermelho. Eu fiz as linhas horizontais, agora eu vou fazer as verticais, que não vão ser retas. Elas vão acompanhar aquele desenho ali. Então, vai ser aqui, aqui e aqui. Aí, eu dou um espaço de mais ou menos 1 centímetro e vou fazer outro. Tá vendo onde tem a sombra? Vai ficar um pouco mais fundo. Aqui já tá bem mais liso. Então, eu vou fazer só um pouquinho aqui no meio, ó. Aqui a dobra não é tão profunda. Aí, mais um aqui, que tem uma dobra de novo, tem uma sombra. Ficou mais grosso, mais fino, mas é isso aí. Esse lado de cá vai ser a mesma coisa. Eu vou começar aqui, ó. Vou começar fazendo a linha aqui na área branca. Depois, você viu que aqui, ó, eu tenho uma curva. Então, eu vou acompanhar essa curva. Agora, eu vou fazer esse. Aqui, eu acho que cabe 1, 2. Se eu fizer um bem na beiradinha, 2, 3. Não, vou colocar 2. Então, eu vou acompanhar essa linha aqui, ó. Depois, eu acompanho essa aqui. Aqui cabe mais um. Não é tanto, mas ainda tem um pouquinho aqui, ó, de sombra. Assim. Aqui atrás, teria uma aqui, eu vou colocar uma linhazinha assim, só. Seria essa primeira linha aqui, que tá aparecendo ali. Agora, esse do meio, primeiro, bem no meio aqui, eu vou colocar a linha de vermelho. Depois, aqui.
A gente sempre acompanha a linha da borda, tá? Se não ficar bem certinho, não se preocupe. Agora eu acho que eu vou pegar um pouquinho desse cinza que ficou ali, restinho no pratinho. E aqui, ó, bem no centro, onde tinha uma linha, eu vou passar um risquinho. Aqui também, ó. Podia até ter deixado, mas eu achei que não ia ter necessidade. É só para acentuar a dobrinha aqui. Agora nós vamos fazer, seria esse aqui. Como ele tá bem dobrado aqui em cima, a gente tem que fazer acompanhando aquela linha. Eu vou colocar, acho que eu vou colocar bem aqui, que daí vai desencontrar com essas linhas. Então, vai ser uma aqui, depois aqui. Agora, aqui no meio vem o outro. Aqui nessa altura vem o outro. E ainda vai ter mais um pedacinho aqui, assim. Colocamos os vermelhos. Agora, nós vamos colocar os verdes. Você vai cruzar essas linhas. Por exemplo, aqui, ó, do lado de cima, você vai colocar um verde. Aqui, você vai colocar outro verde. Pode passar em cima do vermelho. Se puxar um pouquinho, não tem problema. Aqui, outro verde. Na beiradinha, outro verde. Agora, entre eles, acompanhando a linha do vermelho, você pode pôr, ó, um verde no meio, mais um verde aqui, mais um verde aqui. Então, nós temos para 2 vermelhos, 3 verdes. Sempre coloque o do meio, depois coloque do lado os outros 2. Eu vou terminar toda essa trama, depois eu mostro para você. Bom, terminei aqui, passei o pincel número 2 em cima do vermelho e achei que o vermelho mais largo vai ficar mais bonito. Então, é isso que eu vou fazer. Olha, depois que eu terminei, ainda tá bem molhado. Eu vou passar o pincel bem em cima do vermelho, para ele ficar assim, ó, ele dá mais força pro desenho, pro xadrez. Então, eu vou fazer isso em toda a linha que tiver vermelho. Olha como ficou o cachecol, depois que eu passei o pincel número 2 em cima da linha vermelha. Tirou um pouco daquela ideia de desenho. E depois a gente vai contornar com o glitter. Então, ele vai dar... A linha de contorno vai ser feita com o glitter. Agora, eu vou fazer aqui embaixo a luvinha dele. A luvinha, primeiro eu vou fazer essa parte aqui. Eu vou colocar azul marinho. Vou deixar aqui, ó, vou só limpar o pincel. Aí eu vou pegar, sem lavar o pincel, eu vou pegar um pouquinho do branco. E eu vou fazer esse movimento, ó. É um babadinho. Eu vou colocar o branco na ponta e puxo pra dentro. Eu vou colocar aqui o azul marinho, nessa parte de baixo aqui, ó, do arranjo. Eu vou terminar de preencher aqui com o azul Caribe. Dou uma misturadinha. O pincel tá mais ou menos limpo. Já vou pegar o branco. Vou colocar aqui. E com esse mesmo branco, eu vou fazer isso aqui, ó. Prontinho. E agora, a gente tem essa
todo esse arranjo vai ser bolinhas vermelhas, folhinhas, como nós já fizemos. Mas tem essas áreas aqui, ó, de fundo, que eu vou usar azul caribe, que eu tinha com um pouquinho do preto. Coloquei um pouquinho mais do preto para deixar um cinza mais escuro e vou preencher essa área. É uma área de sombra e eu quero que ela fique bem escura mesmo. Assim, ó, todos os lugares que tiver fundo, eu já vou deixar preenchido. Isso vai fazer com que as folhinhas saltem para fora. Aí a gente vai enxergar bem direitinho onde elas estão. Vai ficar mais fácil de fazer o trabalho. Ó, não vou me preocupar com esse fundo aqui agora. É só mesmo as entranhas aqui. Eu vou fazer mais essa folhinha aqui, esse arranjinho para você lembrar. Porque agora o restante aqui todo é trabalhado desse jeito. Coloquei o verde maçã, eu vou pegar o verde pinheiro, coloco o verde pinheiro sempre onde tá por trás primeiro, passo a linha, puxo, deixando arranhado pro lado onde tenho aquelas ranhurazinhas que eu coloco, e depois em cada espinho você dá uma pinceladinha assim de verde pinheiro. Não encoste esse verde pinheiro naquele. Deixa aqui, ó, um vão. Por um pouquinho aqui na ponta. Aí você lava teu pincel. E vem com um pouquinho de branco. Coloca o branco aqui, ó, do lado contrário da ranhura. E puxa pra fora. Depois você coloca ali naquela área que tá clarinha e puxa pra dentro. Não precisa muito. Evita passar o branco em cima do verde pinheiro. Aí você vai pegar o verde pinheiro e vai fazer um contorninho. Eu gosto de bater o pincel assim, ó, pra fora. Aí puxo pra dentro, ó. Eu nem chego a fazer inteira a curva. Bate o pincel ali e puxa. Quando a tinta acaba, você não precisa emendar. Começa o outro. Se precisar, reforça a ranhura do centro. Coloca de novo aqui, ó. Tá prontinha a folha. E as bolinhas, preencho com vermelho vivo. Faço a sombra com verde pinheiro. Olha, eu parei nesse ponto para você observar como ficaram as sombras das folhinhas. Tá vendo? Aqui, ó, é um lugar interessante que você tem que jogar um pouquinho do branco para mostrar que essa tá por cima daquela. Aqui também, ó, outro lugar que você deve deixar o branco aqui para mostrar que essa tá por cima daquela. São esses detalhes que eu quero que você preste atenção. Aqui, ó, essa tá por cima daquela. Só numa pontinha, mas tá por cima. Então, você tem que deixar mais clarinho. Aqui também, eu tenho esta por cima das duas. Então, aqui, ó, tem que ficar clarinho. Então, você observando isso aqui, o restante, todas elas estão... Quem tá por baixo, a sombra. Quem tá por baixo, a sombra, a sombra. Todas as partes onde estão por trás ficaram mais escurinhas. Eu vou colocar a luz, eu vou fazer as bolinhas e já te mostro pronto. Olha, terminei. Quero mostrar um detalhe para você. Quando você tiver aqui, ó, com as folhinhas assim no escuro, na parte escura, ao invés de fazer o contorninho com o verde, você pode fazer assim, ó, com o branco. Olha como ele realça. Então, todos eles que tiver assim na área escura, você põe aquela pinceladinha com o branco.
E agora, nesses meios que ficaram bem escuros, você vai colocar um cachinho de pontinhos brancos. Aqui pode pôr um pouquinho. Você não precisa encher o espaço. Aqui eu vou colocar subindo em cima da bolinha vermelha. Não precisa preencher o espaço. É só para compor mesmo, ó, um pouquinho. E não precisa encher todos os cantinhos. Vou pôr um pouquinho aqui subindo em cima da folha. Desse lado aqui um pouquinho. Você faz um agrupamento e depois vai terminando com pontinhos mais pequenininhos. Aqui eu posso pôr um pouquinho mais. Tá tudo molhado, então eu tô segurando o meu pulso aqui, ó, para coordenar melhor e a mão ficar um pouco mais firme. Aqui dá para pôr um pouquinho também. Prontinho, agora a gente vai esperar secar. Eu tinha riscado aqui uns cabinhos, mas eu não vou fazer esses cabinhos não. Vamos esperar secar porque eu quero fazer um fundo bem suavezinho aqui em volta. Nesse trabalho eu já tenho o barrado pronto. Então eu não devo espirrar água, porque vai correr para cá a tinta. Então eu vou usar a brocha, eu vou colocar uma pincelada, ó, uma pincelada bem gorda de azul hortênsia aqui no pratinho. Eu vou umedecer minha brocha. Como que é isso? Eu coloco dentro da água e seco assim no paninho. Ela tá bem úmida. Pego um pouquinho de tinta, tiro o excesso aqui, ó. E agora eu vou fazer o fundo. A tinta vai pegar melhor no tecido, porque a brocha tá úmida. Sempre pego tinta aqui, nunca pego essa tinta e ponho direto lá. Sempre assim, ó, tirando o excesso no pratinho. Aí eu posso colocar aqui, ó, nos cantinhos e venho trazendo pra fora bem de leve. Vou fazer um fundo assim que não saia pra fora do trabalho. Então vou ficar só aqui, ó, nos cantinhos. E desse jeito aqui, ó, que eu fiz esse pedacinho, eu vou fazer toda a volta. Pronto, fiz todo o azul. Aqui eu deixei um pouco mais carregado, esse lado das costas. E agora o glitter. Aqui, ó, glitter dimensional, relevo. Eu vou aplicar o glitter direto do tubo em todo o contorno, menos na carinha, claro. Nas folhinhas eu vou colocar assim, ó, vou colocar aqui dentro dessa parte escura e vou fazer algum contorninho em cima da parte escura, só. Nas bolinhas eu vou pôr o contorno. Olha, isso vai separar ainda mais. Mas como a gente colocou a sombra, o glitter vai realçar. Aqui no cachecol eu vou colocar aqui, ó, contorno. E nessa área aqui, onde a gente tem essa sombra. No boneco, eu vou pôr aqui no contorno da carinha dele. Vou pôr no contorno do chapéu. Agora, o restante eu vou contornar inteiro. Semaninha de Natal 2021 concluída. Eu curti demais fazer essa semaninha. Espero que vocês tenham sentido o mesmo prazer em pintar esses desenhos que eu. Eu quero agradecer aquelas pessoas que têm me apoiado. E lembrar que esse risco está disponível na minha página, gratuitamente.
www.sonalupinturas.com.br.